Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10, leremos os versículos 5 e 6, que diz assim: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Vamos mais uma vez a Deus em oração? Senhor, Deus meu Pai, Senhor, nós mais uma vez louvamos o Teu santo nome. Nós nos reunimos, Senhor, porque o Senhor, pois nós sabemos quem é o Senhor e as obras das Tuas mãos, Senhor. Nós o louvamos, Senhor, nos reunimos para louvá-lo porque nós reconhecemos a Tua grandeza e também a Tua graça e misericórdia, Senhor, para conosco, pecadores. Rogamos ao Senhor que o Senhor abençoe, Senhor, nesse momento, o Teu povo. Fale, Senhor, com cada um de nós, fale aos nossos corações. E aprove ao Senhor, Senhor, que o Senhor venha a nos chamar pela Tua graça. Abençoa-nos, Senhor, sê conosco e nos direciona nesse momento. Abra os nossos corações, que o Teu nome seja glorificado e exaltado, Senhor, não somente agora, mas todos os dias da nossa vida. É isso que nós oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Pois, meus irmãos, todos nós conhecemos a história de Lázaro, não é verdade? E nós sabemos, meus irmãos, que após 4 dias após a sua morte, Lázaro se encontrava no túmulo, fedendo e, obviamente, sem poder, capacidade e nem esperança de voltar à vida. Isso porque ele já estava morto. Porém, meus irmãos, ele permanecia morto até que ele ouviu uma voz. E essa voz o chamou para fora. Ele permaneceu morto até esse momento. Nesse dado momento, ele ouviu essa voz e obedeceu. E esse, meus irmãos, era um chamado irresistível. E era um chamado irresistível de tal modo que nem mesmo a morte ou a putrefação da sua carne foram capazes de detê-lo. De igual modo, meus irmãos, com alguns aspectos diferentes, mas de igual modo, essa é a forma que Deus chama o seu povo. É um chamado eficaz, pois a sua graça, ela é irresistível. Nós sabemos, meus irmãos, pelas verdades bíblicas, que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. E todos aqueles a quem Ele elegeu antes da fundação do mundo, de acordo com o beneplácito de sua vontade, mais cedo ou mais tarde, através da sua palavra, quer seja lida ou pregada, todos eles virão a Cristo em arrependimento e fé, pois Deus chama a cada um de forma irresistível. Todos virão a Cristo em arrependimento e fé e viverão para a glória de Deus, ainda que de forma imperfeita. Se nós olharmos lá para o livro de João, no capítulo 6, versículo 37, nós podemos observar lá, meus irmãos, que Jesus diz que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Veja, irmãos, que esse texto fala sobre uma eficácia de 100%. Veja que ele diz que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O dá aqui é o sentido de eleição, de predestinação. Todo aquele que o Pai predestinou, esse virá até Cristo, sem uma única exceção. Mas ainda, irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 30, Paulo diz que aqueles que Deus predestinou, Ele chamou, justificou e glorificou. Veja que mais uma vez nós podemos observar aqui algo que é 100% eficaz. Todos aqueles que foram predestinados, no final das contas, a nossas vistas, eles serão glorificados. Ou seja, não há uma única exceção. Não há um único homem que foi predestinado e que não venha a ser glorificado. Isso fala de um chamado eficaz, porque a graça de Deus, ela é irresistível. Essa graça, meus irmãos, irresistível, ela atua na vida do pecador, o atraindo a Cristo para o seu bem eterno. Aqueles que se encontravam mortos nos seus delitos e pecados, com uma natureza totalmente corrupta, corrompida, depravada e sem condições ou esperança,
de agir por si mesmo para o seu próprio bem eterno, ou seja, para a sua salvação, recebem gratuitamente, sem uma prévia ação do próprio homem, o chamado irresistível de Deus para a sua salvação. E esse chamado, meus irmãos, ele é direcionado ao coração do pecador no poder e na eficácia do Espírito Santo, chamando então tal pecador irresistivelmente e colocando nele, inserindo nele vida espiritual. Aquele que antes estava morto nos seus delitos e pecados, agora obtém vida, recebe vida em Cristo. Essa doutrina, meus irmãos, da graça irresistível, ela ensina que o chamado de Deus para os seus eleitos, ainda que seja resistida por um tempo, ela não pode ser resistida para sempre. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, chegará o momento que todo aquele que foi eleito por Deus antes da fundação do mundo virá até Cristo em arrependimento e fé, pois ele foi chamado irresistivelmente. E é nesse sentido que a graça é irresistível. Por quê? Porque apesar de poder resistir por um tempo, o homem não pode resistir para sempre. Mas ainda, irmãos, à guisa de introdução, nós podemos observar, meus irmãos, que essa graça, que é irresistível, ela não subjuga a vontade do homem, como se o homem viesse até Cristo contra o seu próprio desejo. Pelo contrário, ele é guiado irresistivelmente até Cristo. Como diz o profeta Oséias, as cordas do amor de Deus atraem o pecador até Cristo. Logo, essa graça, ela não está baseada na sua onipotência, mas sim na sua misericórdia para com pecadores como eu e você. Pecadores, meus irmãos, que sem essa eleição e sem esse chamado eficaz, nós jamais viríamos a Cristo. Você não estaria aqui se Cristo não tivesse o chamado irresistivelmente. Então, meus irmãos, nesse texto aqui, nós trataremos sobre a graça irresistível. E observaremos aqui, irmãos, que Deus chama os seus eleitos do sepulcro do pecado e transforma, meus irmãos, a cada um de tal modo que estes não apenas se rendem diante de Cristo, mas eles também almejam, desejam, buscam ser como seu Senhor, como a pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, veja que a graça chama irresistivelmente até mesmo o pior dentre os pecadores. Confira comigo versículos 1 a 3. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Meus irmãos, Zaqueu era um dos piores pecadores de Israel em sua época. Vejamos o porquê dessa afirmação. Zaqueu, meus irmãos, ele era um ladrão. Ele roubava o seu próprio povo. O publicano, os irmãos bem sabem, que eram homens contratados pelo governo romano, ou seja, pelos seus próprios opressores, para executar as cobranças de impostos do povo de Israel. Os romanos, eles estipulavam um valor e o que passava disso poderia ficar para o cobrador, ou seja, para o publicano. E o grande problema em relação a isso, irmãos, é que esses cobradores passaram a ver esses impostos não como um meio de sustento, mas sim como um meio de enriquecimento pessoal. Com isso, eles passaram a cobrar valores exorbitantes nos impostos dos israelitas, isso com a finalidade de se enriquecerem, ou no mínimo, ter uma vida boa à custa dos seus próprios compatriotas. Então, é nesse sentido que Zaqueu era um ladrão. Ele estipulava um imposto tal que chegava a ser exorbitante, era algo injusto, e tamanho injusto que conduzia muitos dos povos de Israel à pobreza com o passar do tempo. Mas ainda, irmãos, além de ladrão, Zaqueu era um idólatra. Zaqueu possuía Mamon como seu Deus, e poderíamos até dizer que a coletoria era o seu local de adoração. O seu tempo, os seus esforços, os seus pensamentos, a sua prioridade possuía um alvo, um centro, um senhor, um soberano, que era justamente o dinheiro.
o dedicar da sua vida e a rendição de seu coração era direcionado ao seu Deus, ou seja, ao acúmulo de tesouros terrenos. Zaqueu era um idólatra. Mas ainda, meus irmãos, Zaqueu ele era um ganancioso. Observe aí no versículo 2, que o texto, ao enfatizar a sua riqueza, demonstra que a ganância de Zaqueu era algo sobremodo assustador. Jericó estava no centro de uma vasta rede de rotas comerciais, ou seja, havia o tráfego de muita mercadoria aonde Zaqueu morava, além do unguento que era derivado do bálsamo que era produzido na própria Jericó. Então, Zaqueu tinha muita riqueza para taxar, e ele taxava no mais alto grau, porque a ganância pulsava em seu coração. Zaqueu era um ganancioso. Mas ainda, meus irmãos, Zaqueu ele era, pelo menos localmente reconhecido como um grande pecador. Confira comigo aí versículo 7, que diz que todos aqueles que viram essa situação, qual situação? Jesus conversar com um publicano, um cobrador de impostos, e posteriormente entrar na sua casa, se hospedar na sua casa. Todos aqueles que viram essa situação murmuravam, pois Jesus havia se hospedado na casa de um pecador. Veja, irmãos, as falcatruas que esse homem cometia, ele as exercia à luz do dia. Não havia em Zaqueu nem a preocupação de colocar o dinheiro na cueca, como é o caso de muitos nos dias de hoje, não é verdade? Veja, irmão, Zaqueu ele não ocultava as suas práticas pecaminosas. Pelo contrário, ele transgredia a lei do Deus de Israel abertamente e sem se preocupar com os seus espectadores. Ele pouco se importava com os mandamentos de seu pai e desprezava a lei do Deus de Israel. Veja, irmãos, menosprezar a lei do Deus de Israel era uma ação natural na sua caminhada cristã. Ele era um grande pecador. Veja, irmãos, que a ganância e a idolatria eram seus amigos íntimos. O roubo e o descontentamento com a provisão de Deus, tendo em vista que é Deus que provém todas as coisas aos homens, enchiam seu coração. A avareza e o egoísmo permeava a sua alma de tal forma que o maior objetivo de sua vida era angariar mais e mais dinheiro à custa dos outros, visando apenas o seu próprio bem-estar terreno. Veja, irmãos, esse era Zaqueu, um dos piores pecadores de Israel, nos dias de Jesus, ao ponto dos fariseus recusarem a estadia deles nas sinagogas e ainda acusarem ou afirmarem acertadamente que os tais eram dignos unicamente da eterna condenação. Porém, meus irmãos, foi esse homem que Jesus chamou irresistivelmente para fazer parte do seu povo. Veja, irmãos, é por esse miserável pecador que Jesus não somente estava disposto a entregar a sua vida, mas também derramar todo o seu precioso sangue. Um homem capaz de afundar o pobre ainda mais na pobreza, apenas para se ver bem financeiramente. Zaqueu, esse foi o pecador que Jesus irresistivelmente, no meio de tamanha multidão, chamou pela sua graça, pois a graça de Deus chama até mesmo o pior dentre os pecadores. Mas, irmãos, em segundo lugar, nós veremos aqui que a graça chama irresistivelmente o eleito e este responde positivamente. Confira comigo aí versos 4 a 6. Diz: então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Irmãos, pelo relato bíblico, é bem possível que havia outras pessoas nessa mesma árvore, outras em outras árvores e tantas mais acompanhando Jesus por toda a sua caminhada por Jericó. Sem sombra de dúvidas, havia muitas pessoas. Todavia, meus irmãos, nessa ocasião, nesse trecho, Zaqueu foi o único chamado por Jesus para a salvação, e ele é chamado pelo seu próprio nome. Isso, meus irmãos, porque Jesus conhece cada uma de suas ovelhas e chama cada uma pelo seu nome,
ainda que as tais ovelhas estejam andando num caminho errante tal como era o caminho de Zaqueu. Se nós olharmos lá para Gálatas, capítulo 1, versículos 15 e 16, Paulo diz que aqueles que foram separados, ou melhor, Paulo deixa claro que aqueles que foram separados antes do nascimento são chamados pela graça e revelado a esses, e através desses, a pessoa de Jesus Cristo. Veja, irmãos, que normalmente sempre está interligado a eleição com a graça irresistível. Aqueles que são separados antes do nascimento, eles são chamados pela graça de Deus. Deus, através do seu Santo Espírito, chama pessoalmente cada um dos seus eleitos mediante a sua palavra, quer seja lida, quer seja pregada, para que o seu povo, seus eleitos, possam se tornar herdeiros de uma eterna herança. Mas ainda, irmãos, sabemos também, pelas verdades bíblicas, que o homem ele não possui a capacidade, por si só, de fazer o bem espiritual e nem, como é o caso do texto aqui, receber Cristo em sua casa alegremente. Isso não pode acontecer, meus irmãos, a não ser que o Espírito do Senhor tenha transformado o homem anteriormente. Essa é a única forma do pecador receber Cristo alegremente em sua casa. E se nós olharmos para o texto, irmãos, essa corrida curiosa de Zaqueu, bem como a sua pressa em descer da árvore para receber Jesus alegremente em sua casa, são as provas de que essa mudança já havia acontecido em Zaqueu. O Espírito já trabalhava no seu interior para que nesse momento ele pudesse responder a esse chamado positivamente. Isso, meus irmãos, porque Deus trabalha no coração humano antes que esses recebam a palavra de Deus. Pois sem a vida espiritual que procede da parte do próprio Deus, nós permanecemos mortos espiritualmente e sem a capacidade de responder a esse chamado. É por isso que lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, Paulo diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Deus trabalha no coração do humano antes que esse seja chamado pela graça de Deus. E um detalhe, meus irmãos, é que a forma com que Deus chama o seu povo não é trazendo a força ou quebrantando a sua vontade, subjugando a sua vontade, mas mudando o seu ser. Deus circuncida o coração daquele que foi chamado e concede vida e uma nova natureza. Dessa forma, Deus chama o pecador pessoalmente, o pecador que foi eleito, e este lhe responde positivamente, porque ele recebeu vida em Cristo. O seu interior foi transformado. A terra do coração humano, como diz Jesus em uma de suas parábolas, a terra do coração humano, ela deve ser arada e adubada antes de receber a boa semente do chamado eficaz de Deus. Meus irmãos, a graça irresistível, ela chama o pior dentre os pecadores, e estes respondem positivamente, porque foram transformados anteriormente pelo Senhor. Mas em terceiro e último lugar, meus irmãos, nós veremos aqui que a graça, ela gera fruto no pecador. A graça gera fruto no pecador. Confira comigo aí versículos 8 a 10. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meus irmãos, todos aqueles que foram chamados por Cristo, eles são transformados. Fé e arrependimento são o carro-chefe dessa transformação. Observe aqui, versículo 8, que Jesus agora é Senhor de Zaqueu. Versículo 8 ele diz: Senhor, resolvo dar aos pobres. A fé, ela se manifesta nesse pequeno trecho. Jesus agora é Senhor de Zaqueu. E o arrependimento, meus irmãos, é manifestado quando ele decide devolver aquilo que foi tirado do próximo injustamente. Injustamente. Fé e arrependimento. Aquele que servia a Mamon, agora serve a Cristo.
A idolatria e a ganância de seu coração foram arrancadas e a sua rendição e adoração, agora ela é direcionada ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, a pessoa bendita de Cristo Jesus. Mas ainda, meus irmãos, o coração de Zaqueu ele foi quebrantado pelas palavras do Mestre. Jesus, meus irmãos, sem sombra de dúvidas, nessa ocasião, a Bíblia não fala, mas sem sombra de dúvidas, Jesus confrontou o pecado de Zaqueu. E este, com seu coração contrito, abandonou o seu pecado. Ele se arrependeu das suas más ações. E agora, capacitado pelo Espírito do Senhor, ele decidiu mudar os seus hábitos. Veja, irmãos, que agora Zaqueu decide andar de acordo com aquela lei que ele antes desprezava. Ele estava disposto a devolver 4 vezes mais aquilo que foi tirado injustamente do próximo. Justamente o que a lei de Moisés ordenava. Êxodo capítulo 22, versículo 1, diz que aquele que furtava ovelhas deveria devolver 4 vezes o que ele roubou. Veja, irmão, Zaqueu, ele não somente não rouba mais, como ele também devolve aquilo que ele tirou injustamente do seu próximo. Veja, irmãos, aqueles que foram chamados por Deus pela sua graça, eles buscam viver de acordo com a palavra de Deus. Esse é mais uma característica deste chamado. Aquele que foi chamado, ele se amolda às Escrituras, ele vive de acordo com a palavra de Deus. Um detalhe, meus irmãos, que eu chamo a sua atenção nesse trecho aqui, é que esse chamado, ele beneficia toda a família. Veja que Jesus diz que houve salvação nesta casa. A ideia aqui não é que houve apenas a conversão de Zaqueu, mas também de toda a sua família. Veja, irmãos, a bênção da salvação, em muitas ocasiões, ela chega para um pecador e se estende para toda a sua família. Zaqueu e sua família agora fazem parte dos santos que ainda são pecadores nessa terra. Aquele que era visto como um grande pecador pelos homens, agora é visto por Deus como um santo que há de herdar o reino dos céus. Zaqueu, meu irmão, nesse dia aqui, ele foi dormir mais pobre de dinheiro, mais rico da graça, menos tesouros no céu, na terra, mas um grande tesouro no céu. Zaqueu, ele foi dormir com o seu bolso vazio, mas com o seu coração cheio. Ele foi dormir mais pobre aqui na terra, mais rico no céu. Ele perdeu a terra, ganhou o céu. Ele foi expulso do reino dos homens e chamado graciosamente para pertencer ao reino de Deus. Dessa forma, meus irmãos, nós vemos que de fato o Filho do homem veio buscar e salvar graciosamente pecadores, e ele faz isso chamando o seu povo, os seus eleitos, os seus escolhidos, irresistivelmente. O chamado da graça, meus irmãos, ele gera fruto nos pecadores que ouvem as boas novas de Cristo e respondem, capacitado pelo Espírito Santo, positivamente. Veja, meus irmãos, fazendo aqui um breve resumo do que nós vimos aqui, nós vimos então que a graça de Deus, ela é irresistível para os seus eleitos. Ele chama qualquer um, independentemente do seu passado, independentemente dos seus pecados que ele tenha cometido, chama pessoalmente e capacita cada um desses chamados para que possam responder positivamente a esse chamado. E ainda transforma a cada um de tal modo que estes que foram chamados se tornam servos santos, fiéis e verdadeiros de Cristo, ainda que imperfeitos, mas são transformados em servos santos, fiéis e verdadeiros de Cristo Jesus. Mediante a isso, então, meus irmãos, eu gostaria de tirar aqui algumas verdades desse texto, algumas talvez duras verdades dessa doutrina, com o desejo, meus irmãos, de que Deus nos conduza e que Ele nos conceda a graça de compreender um pouco melhor sobre o seu chamado, e assim, sendo chamado por Ele, nós possamos viver para a sua glória. Uma primeira aplicação, irmãos, desse texto é que nós vemos aqui claramente que Deus, Ele chama pela sua graça até mesmo o pior dentre os pecadores. E isso, meus irmãos, é uma boa notícia para todos nós, porque nós somos grandes e vis pecadores. Veja, irmãos, exteriormente, todos nós
já cometemos muitos pecados, mas interiormente você já cometeu, talvez, milhões de pecados. Você, meu irmão, já praticou o pecado às escondidas. Você já desejou e maquinou o mal para o próximo. Você, meu irmão, já mentiu e enganou outras pessoas, sem contar tantos e tantos outros pecados que poderiam ser ditos aqui e que nós viraríamos à noite nessa ocasião. Você, meu irmão, é um grande pecador, talvez igual ou talvez maior do que Zaqueu. E corroborando com os fariseus de sua época, nós não somos dignos, nada mais, nada menos, do que a eterna condenação. Todavia, meus irmãos, aprove a Deus nos chamar pecadores como eu e você, somente pela sua graça e nada além da sua graça. Você está aqui, meu irmão, não é porque você é bonzinho ou porque você é menos pecador do que o ímpio que está lá fora, não. Talvez você tenha o potencial de ser um pecador maior, mais vil e mais ofensivo ao Criador do que aqueles que estão lá fora. É bem provável que você tenha o potencial de ser mais pecador do que os que estão lá fora. Mas veja, meus irmãos, aprove a Deus chamar eu e você pela sua graça. Ele nos chamou, meu irmão, para fazer parte. Ele nos chamou, meu irmão, para fazer parte do seu povo, para compor a sua igreja, para compor o seu corpo. Ele nos chamou graciosamente, sem nenhum merecimento da nossa parte. E a nossa resposta diante disso deve ser viver uma vida em obediência a Ele, através da sua palavra. Veja, meu irmão, você é um vil pecador. E se não fosse a graça de Cristo, você não estaria aqui. Você não herdaria o reino dos céus. Você estaria no mundo, caminhando a passos largos para a eterna condenação. Mas aprove a Deus lhe trazer para lhe chamar irresistivelmente. Então, meu irmão, a tua resposta diante disso deve ser viver uma vida em obediência a Deus através da sua palavra, pois a obediência a Deus evidencia o nosso chamado. Mas veja, meus irmãos, uma segunda aplicação é que nós vemos aqui que a graça, ela é irresistível para os eleitos de Deus. Podemos observar aqui, meus irmãos, nesse texto, que havia várias pessoas ali ao redor de Jesus, mas assim como em outros locais da Bíblia, Jesus chama irresistivelmente uma única pessoa. Jesus, através do seu chamado geral, que é dirigido aos ouvidos dos homens, ele chama todos ao arrependimento e à fé, mas para os seus eleitos, aos seus eleitos, o Espírito Santo leva esse chamado dos ouvidos ao coração, e esse chamado, ele é irresistível. O pecador ouve e, da mesma forma como está aqui, recebe Jesus em sua casa, alegremente. O chamado, a graça de Deus é irresistível para os seus eleitos. Uma terceira aplicação desse texto, meus irmãos, e penúltima, é que nós vemos aqui que a graça de Deus, ela aparta o pecador do pecado. Veja, irmãos, que Zaqueu, ele vivia uma vida errante até esse momento, até ser chamado pela graça de Deus. Por quê? Porque a graça de Deus nos aparta do pecado, não de forma total ou definitiva, mas todos aqueles que são chamados por Cristo são chamados para uma vida limpa e santa. É incoerente, meus irmãos, nós afirmarmos que fomos chamados por Deus e permanecermos no pecado, pois o Espírito que fala ao nosso coração, que traz a mensagem do ouvido ao coração, é o mesmo Espírito que nos purifica, nos santifica e nos limpa a cada dia de nossa vida. Veja, irmãos, a graça de Deus, ela aparta o pecador do pecado. Mas uma última aplicação, irmãos, desse texto, é que nós vemos aqui claramente que a salvação, ela não está em nossas mãos. Veja, irmãos, essa doutrina, a doutrina da graça irresistível, ela humilha o nosso ego. Jesus é quem busca o perdido, é o bom pastor que vai à caça da ovelha rebelde. Ele chama cada uma dessas ovelhas pelo seu nome, elas ouvem, reconhecem a sua voz e obedecem. Há quem diga, meus irmãos, que aceitou a Jesus ou tomou a decisão de segui-lo, entre outras coisas,
Mas na verdade, meus irmãos, é Ele que nos aceita. É Ele que, pela sua graça, nos chama e ainda nos capacita a responder positivamente a esse chamado. Logo, meus irmãos, toda glória, todo louvor, toda exaltação e todo mérito da minha e da tua salvação deve ser dada unicamente e exclusivamente ao nosso Salvador, pois foi por Ele, foi por causa dele que nós fomos salvos. E isso, meus irmãos, nos coloca no nosso devido lugar. Qual o nosso devido lugar? Um lugar baixo, de humilhação, homens que são incapazes, impotentes e não conseguem se salvar. Isso nos coloca no nosso devido lugar. Com a força do nosso braço, nós não podemos nos salvar. E isso faz, meus irmãos, com que nós tenhamos que nos humilhar diante do nosso Deus, clamando a Ele pela salvação de nossas vidas. Isso, meus irmãos, porque assim como disse o salmista, Jonas e João em Apocalipse, a salvação pertence ao Senhor, pertence ao nosso Deus. A salvação, ela não está em nossas mãos e nós devemos ir até Deus, em Cristo, nos humilhando para que nós possamos ser salvos. Concluo então, meus irmãos, afirmando que Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, ele se fez carne, se revelou à humanidade e se entregou na cruz do Calvário para que os teus inúmeros pecados que foram cometidos contra um Deus santo e justo sejam perdoados. Jesus não veio para a tua prosperidade e nem para a tua bonança, quer seja física, material ou econômica nessa terra. Jesus veio com a finalidade de que as tuas transgressões contra um Deus santo sejam perdoados. Veja, meu irmão, cada pecado que você cometeu merece uma eterna punição, porque foi cometido contra um Deus eterno. Mas na cruz do Calvário, Jesus, o eterno Filho de Deus, ele sofreu a ira do seu Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas obtenha o perdão das suas inúmeras transgressões. Veja, meu irmão, eu lhe convido nessa noite, meus irmãos, para que nós possamos crer em Cristo Jesus. Deus lhe chama nessa noite para que você se arrependa dos teus pecados e creia em Cristo Jesus, somente em Cristo e em ninguém além de Cristo, para a tua salvação. Você é chamado, meu irmão, nessa noite para fazer parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, do povo de Deus. E você faz isso, meu irmão, crendo em Cristo Jesus, unicamente em Cristo e somente em Cristo. Então, meus irmãos, que toda nessa noite nós possamos verdadeiramente crer em Cristo, pois assim Deus estará nos chamando eficazmente, irresistivelmente para a salvação, e possamos crer e viver de acordo com as sagradas Escrituras. Amém? Senhor, nós louvamos o teu santo nome. Nós viemos a ti, Senhor, mais uma vez em oração, sabedores, Senhor, da nossa pequenez, sabedores, Senhor, de que nós não somos capazes, que nós somos fracos, falhos, pecadores e não podemos nos salvar, Senhor. Mas nós temos um Deus que pode nos salvar. Nós temos um Deus, Senhor, que é poderoso e que faz conforme o teu querer e a tua vontade. Senhor, nós rogamos ao Senhor humildemente, Senhor, pois assim como diz a tua palavra, nós somos fracos, Senhor, nós somos débeis, nós não podemos nos salvar. Rogamos ao Senhor, Senhor, que o Senhor ecoe a tua voz irresistivelmente nessa noite, Senhor. E se há alguém entre nós, Senhor, e qualquer um de nós, por mais religioso que seja, Senhor, como nós que estamos aqui na frente, se nós formos apenas religiosos, Senhor, chama-nos, Senhor, pela tua graça. Chama-nos, Senhor, irresistível, Senhor, para a glória do teu nome e para o bem do teu povo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nos orienta e chama-nos, Senhor, pela tua graça. É isso que nós oramos, em nome de Cristo Jesus.